Hoje, 8 de julho de 2026, vou pregar a parte 7 de 27. Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Acompanhe agora conosco o tema dessa mensagem: as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, Atos 4, 13 a 31, e a igreja sob ataque e o silêncio dos crentes modernos, Atos 4, 32 a 5, de 1 a 3. Você ouviu na mensagem anterior, no domingo, que uma igreja cheia do Espírito Santo enfrenta perseguições. E essas lutas, essas perseguições, vêm da inveja dos líderes religiosos. Duas ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus e depois pelos anciãos, os escribas e as autoridades. Os anciãos eram líderes leigos da comunidade, sem dúvida, chefes das principais famílias aristocráticas, cuja maioria delas adotava o ponto de vista dos saduceus. Os escribas provinham da classe dos doutores da lei e a maioria pertencia ao partido dos fariseus. O outro grupo mencionado, as autoridades, precisa ser identificado com o elemento sacerdotal no sinédrio, às vezes chamado de principais sacerdotes. Eram os detentores das várias posições oficiais na administração do Templo de Jerusalém. Depois de tudo isso, dessas perseguições desses líderes religiosos, houve a prisão dos apóstolos e estas não impediram o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Ouça agora a constatação inevitável dos líderes, Atos 4, 13 e 14. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, iletrado no grego, agramatos, inculto no grego, diotes, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Quero ouvir mais. O que impressionou o tribunal nas observações foi a sua intrepidez em anunciá-las. Foi esta qualidade que os discípulos posteriormente pediram em oração, Atos 4, 29, 31, e que caracterizou a sua maneira de falar em público. O adjetivo agramatoi ou agramatos iletrados significa sem treinamento técnico nas escolas rabínicas profissionais.
E o termo grego incultos, idiotes ou idiotai, significa leigos. Vou repetir. O termo grego incultos, idiotes ou idiotai significa leigos. Alguém sem conhecimento profissional, sem instrução, sem educação, sem estudo. Nas escolas rabínicas profissionais. Mas tinham intrepidez. Tinham poder. Pedro e João não tinham prestígio nas altas rodas da liderança religiosa de Israel, mas haviam estado com Jesus. Pedro e João não ocupavam cargos de liderança, mas tinham provas irrefutáveis de um ministério eficaz. Pedro e João estavam presos, mas todos sabiam que tinham estado com Jesus, o libertador. Eles possuíam um milagre para apresentar. Preste atenção, o maior argumento do Evangelho é um homem transformado. Um coxo andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio, um drogado restaurado e outros. O cristianismo é a religião dos fatos. Um ateu desafiou um crente acerca de sua fé. O crente respondeu: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo e lhe apresentarei um séquito de ladrões, prostitutas e avarentos que foram transformados por Cristo Jesus. Ouça agora a perplexidade dos líderes. Atos 4,15 e 4,16. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Porque, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. O sinédrio estava em polvorosa, grande agitação, tumulto, confusão ou rebuliço. Eles fariam tudo para ocultar a milagrosa cura do coxo de nascença ou até mesmo negá-la, mas duas coisas eram irrefutáveis. Os agentes do milagre e o beneficiado pelo milagre sabiam que Pedro e João haviam sido os agentes e sabiam que o homem curado era conhecido por toda a cidade. Esses fatos eram públicos e notórios. Contra as evidências dos fatos não há argumentos. Faz sentido. Para você, continue ouvindo. Vou destacar agora a decisão desesperada do sinédrio. Atos 4, 17 e 18. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, de Jesus.
ameaça e proibição foram as armas usadas pelos líderes religiosos do Sinédrio judaico. O Sinédrio se opõe aos pregadores e à pregação, e ameaça os pregadores e proíbe a pregação. Os membros do Sinédrio estão constrangidos com a intrepidez de Pedro e João, impotentes diante do poder do nome de Jesus. Continue ouvindo. Vou destacar agora a resposta ousada de Pedro e João, Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E Paulo falou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. A autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Quando uma autoridade humana se torna absolutista, precisamos desobedecê-la para obedecermos a Deus. Preste atenção que vou falar agora. Trazer a sua memória. As parteiras hebreias e os pais de Moisés sabiam que era errado matar os bebês hebreus. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam que era errado consumir alimentos oferecidos a ídolos ou curvar-se diante de ídolos em adoração. Pedro e João sabiam que estavam seguindo as ordens de Jesus e pregar o Evangelho até os confins da terra e que seria errado obedecer ao Sinédrio judaico. O Sinédrio queria amordaçar os apóstolos e proibir a proclamação do nome de Jesus. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, enfrentaram com coragem o Sinédrio judaico a despeito de todo o vasto conhecimento e prepotência, dizendo que tinham visto e ouvido coisas que precisavam proclamar, mesmo diante de tão peremptória proibição. Pedro e João estavam à frente dos homens religiosos que haviam matado Jesus, mas não se intimidaram. O Sinédrio possuía 71 membros, entre sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e anciãos. 71 membros se opondo a 2 homens. Os 2 apóstolos disseram: nós vimos fatos. Vimos o Senhor Jesus morrer. Vimos Jesus ressuscitar. Vimos seus milagres. Vimos cegos, coxos, leprosos serem curados. Presenciamos tudo isso. Fomos transformados e conquistados por esse poder. Os apóstolos temem a tanto a Deus que não tem medo de homem algum. Você sabia? Nas horas de perigo,
o diabo vem negociar com o cristão e fala assim: cuidado, se você não ceder, vai se prejudicar. Olha, irmão, quando Pedro tentou a Jesus, buscando afastá-lo da cruz, Jesus foi enfático em Mateus 16, 23. Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Irmão, você já viu um pastor apontar o dedão na cara do crente sem vergonha e falar assim: arreda daqui, Satanás! Pois muitos precisam ouvir este discurso da boca do pregador, do pastor. Mas muitos não têm coragem de fazer. Há muito diabo na igreja, usando da boca do crente. Irmão, com o diabo não há negociação possível. O diabo é estelionatário. A mentira do diabo é: tudo te darei, se prostrado me adorares. Isso não é verdade. O diabo não é dono de nada. O diabo não tem nada. Não dá nada. Agora, pasme. O diabo tira tudo. Tira a sua paz, a sua alegria, seu entusiasmo, seu casamento, seu emprego, seu dinheiro. Arrebata a sua alma para o inferno. É por isso que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não devemos temer o que mata o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Continue assim, cheio de entusiasmo. Agora vou destacar a postura covarde do Sinédrio. Atos 4, 21 e 22. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O Sinédrio se viu encurralado, porque a verdade dos fatos estava contra eles. Os apóstolos Pedro e João, incultos e iletrados, não recuaram diante de suas arrogantes intimidações. O povo dava mais crédito ao que via e ouvia da parte dos apóstolos do que as suas prepotentes ameaças do Sinédrio. O milagre irrefutável desarticulou toda a ação desses líderes insolentes. Como se sente ao ouvir isso? Ouça, uma igreja cheia do Espírito Santo triunfa nas adversidades.
Atos 4, 23 a 31. A igreja de Jesus sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Irmã, quando os crentes modernos são confrontados na pregação pelo pecado, eles pulam fora da igreja. Porque os tais estavam impedindo o avanço da igreja, qualitativo e quantitativo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ao ser perseguida por outros crentes, triunfa sob as adversidades. E hoje é mais fácil sair de uma igreja, ir para outra e lá cometer o mesmo crime, o mesmo assassinato espiritual. São crentes que não têm vergonha. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Presta atenção, irmãos e irmãs. Isso aqui é muito sério. A igreja é um recurso de Cristo Jesus. A igreja é um recurso que Cristo Jesus providenciou para nos encorajar. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para dar entusiasmo, incentivar e consolar as pessoas. Nós precisamos um dos outros. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja de Jesus. Tem gente que acha mais fácil não ser membro de igreja nenhuma e pensa que está bem com Deus. É mentira. Estão mal com Deus. Nós precisamos da igreja. Você faz parte do corpo místico de Jesus, a igreja. Até Jesus, na sua dor, chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele. A igreja não desencorajou os apóstolos. A igreja começou uma poderosa reunião de oração, quando estavam presos os apóstolos na perseguição. Na igreja, as portas do céu se abrem. Em Betel, casa de Deus, a escada liga a terra ao céu. Na sua aflição, irmã, irmão, não fuja e nem saia da comunhão com a igreja, mas muitos pedem carta de exclusão. Idiotas, idiotas. Busque a igreja. Fique na igreja. Glorifique a Deus na igreja. Igreja é a casa de Deus, onde brotam as soluções do céu para a sua vida. Há muitas pessoas, até crentes modernos, que caluniam a igreja, murmuram sobre a igreja, desprezam a igreja, mas a igreja pertence a uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo, e ele é nosso noivo. Nós somos a igreja. Então não fale mal da igreja,
Não calunie a igreja. Somos a noiva, a menina dos olhos de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca o soberano Senhor Todo-Poderoso em oração. Atos 4, 24 e 25. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Agora, Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Cristos. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração da igreja. O melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. A ação dos discípulos não foi de ira, nem de desejo de vingança. Em vez disso, eles recorreram à oração. A igreja é o povo que busca Jesus em oração nas horas de bonanças e de dificuldades. A oração é uma arma de guerra e batalha espiritual. No momento que nos curvamos a Jesus, levantamos-nos diante dos homens. Quando colocamos os nossos olhos em Jesus, perdemos o medo da ameaça dos homens. Agora, irmão, quer saber como a igreja primitiva orou? De que forma aqueles crentes primitivos ergueram unanimemente aos céus a sua oração? Aprenda aqui de uma vez por todas. Primeiro, eles trouxeram à mente a soberania de Deus. Atos 4, 24. A igreja se dirigiu a Deus como soberano, Senhor, termo designado para denominador, um proprietário de escravos em uma autoridade de poder inquestionável. O Sinédrio podia fazer ameaças e proibições e tentar silenciar a igreja, mas a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior. Os decretos humanos não podem passar por cima do decreto de Deus. Não era o sinédrio judaico que estava no controle da situação, nem mesmo o César de Roma, mas o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo. Preste atenção. Precisamos saber que Deus está no trono. Nada acontece fora de sua vontade e de seu propósito. Às vezes, ficamos perturbados, porque não paramos para meditar sobre a majestade de Deus. É fútil para os homens o de tramas contra o Deus que não somente criou o universo inteiro, como previu estas coisas vãs. O maior problema da igreja moderna é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza,
do seu Deus. Olha, irmão, eu já ouvi crentes assim afirmarem: eu estou depressivo há anos, estou ansioso há anos, mas não medita na palavra de Deus, na grandeza de Deus. Precisamos contemplar o Senhor em sua glória, majestade e poder. Qual é o tamanho do seu Deus? O profeta Isaías pensou nisso e disse que o nosso Deus é aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão e pesou o pó da terra em balança de precisão. O nosso Deus é aquele que criou e chama cada estrela pelo nome e está sentado sobre a redondeza da terra. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o soberano que a tudo e a todos governa. Às vezes, você esquece que Deus é Deus. Às vezes, você pensa que está à mercê da crise, que está nas mãos dos políticos de Brasília, ou que a sua vida depende da empresa onde trabalha. Nossa vida está nas mãos do Deus vivo, o mesmo que criou os céus e a terra. Devemos aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Por isso, quando os apóstolos foram presos, não protestaram nem apelaram, eles oraram. E a igreja orou também. Quer saber como a igreja orou? Segundo, eles oraram fundamentado na palavra de Deus. Atos 4, 25 e 26. A igreja conhecia a palavra de Deus e citou o Salmo 2 para mostrar que a rebelião humana contra Jesus foi prevista por Deus, não colocava em risco a soberania divina. Todos os acontecimentos estavam nos planos eternos de Deus. Você sabia? Quer ouvir mais? Preste atenção e ouça atentamente. Na hora da aflição, a igreja, buscou a palavra de Deus e descobriu que eles não estavam nas mãos do acaso ou das autoridades judaicas e romanas, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que governa a história. Os planos dos inimigos não apenas fracassaram, mas sua execução bem-sucedida somente foi capaz de realizar aquilo que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram que aconteceriam. Você sabia? Ver o mundo é a história mundial. Dessa maneira, crer. É crer. Irmã, você já orou citando textos da Bíblia na sua oração? Essa é uma das maneiras corretas de orar. Ore e cite um texto da Bíblia, pautado sua oração. Assim orava a igreja primitiva. Você, cheio do Espírito Santo, está aprendendo muito bem. Ouça agora. Uma igreja cheia do Espírito Santo entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para
fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 27 e 28. Preste atenção. As trevas odeiam a luz. Quando se trata de combater o mal reúne todas as suas forças numa abominável coalizão. Preste atenção. Herodes e Pilatos eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Judeus e gentios eram inimigos, mas uniram-se para condenar Jesus. Essa orquestração, porém, longe de frustrar os propósitos de Deus, cumpriu seu soberano propósito. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, nem a maldade humana frustra os soberanos propósitos de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não pede a cessação do problema, mas o poder para testemunhar no meio dos problemas. Aqui agora eu vou apertar. Atos 4, 29. A oração da igreja. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça sua vontade em nós e por meio de nós. Hoje, muitos crentes têm hábitos na oração. Ainda não aprenderam a orar e tem muitos anos de vida cristã. Ainda não aprenderam a orar. Porque não foi ensinado corretamente. Aprenda, irmão, a orar. Aprenda, irmão, a orar corretamente. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Às vezes, às vezes o crente, ele tanto uma cura física de uma pessoa e Deus não vai curar. Porque Deus quer salvar a alma. Aí está lá, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Aí Deus, eu quero salvar a alma. Plano para cura. Eles não estão vindo meu Espírito Santo não, meu Deus do céu. Pois essa é a vontade humana. Quer agradar o vizinho, o marido e o colega, o coleguinha. Isso não existe. A igreja primitiva pediu que Deus olhasse o problema. Senhor, olha o meu problema, Senhor. Ora sim, olha, Senhor, o meu problema. Senhor, olha o meu filho, Senhor. Não pediram o fim das ameaças, o fim da crise, o fim do problema. Não pediram isso. Hoje o crente pede para não passar por tribulação, por problema, ele não pede para cessar. Senhor, eu não aguento mais não. Lá não. Vou enfrentar. Voltando, não pediram fim das ameaças, mas poder para testemunhar com intrepidez a palavra de Deus. Às vezes, irmão, irmã, infelizmente, as suas orações apenas visam o fim do sofrimento,
pessoal e alheio. Às vezes ou sempre, você perde a visão do propósito de Deus na dor e não sabe orar ou fazer pedidos. É ignorância espiritual. Você ignora a verdade e não quer largar o hábito. Hoje, muitas igrejas deixaram a palavra de Deus e começaram a pregar novidades do mercado da fé. Hoje, muitas igrejas deixaram o evangelho da graça para pregar a prosperidade financeira. Deixaram a mensagem da cruz para pregar os supostos milagres realizados por homens poderosos. Os supostos homens poderosos. Ainda mais, muitas igrejas deixaram de pregar o arrependimento para pregar a autoajuda. Deixaram de pregar o nascimento espiritual para pregar a prosperidade financeira. Hoje, muitas igrejas deixaram de pregar o evangelho para pregar outro evangelho. Infelizmente. Agora, ouça com muita atenção. A igreja anunciava com toda a intrepidez a palavra de Deus. A palavra de Deus não é engodo de marketing. Hoje, muitas igrejas modernas buscam a psicologias humanistas para saber o que o povo quer ouvir. Nós, como igreja, precisamos pregar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. A igreja precisa voltar à palavra de Deus aqui e agora. Você, cheio de entusiasmo, está aprendendo muito bem. Continue ouvindo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. Atos 4:30. Enquanto estendes a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Irmão, a igreja primitiva tinha agenda aberta para intervenções portentosas de Deus. A igreja primitiva orava pela manifestação do poder de Deus. A igreja primitiva tinha convicção do poder de Jesus para curar e fazer sinais e prodígios. Uma igreja cheia do Espírito Santo está aberta para ver os prodígios realizados por Cristo Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é revestida com poder para pregar a palavra de Deus. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Em resposta a essa oração sincera e unânime, a casa onde estavam reunidos tremeu e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com alegria e com poder a palavra de Deus. O aposento em que estavam os discípulos tremeu como se houvesse um terremoto. Este era um dos sinais que indicavam uma teofania no Antigo Testamento. E teria sido um indício da resposta de Deus à oração da igreja. Você sabia? Ouça agora a segunda parte desta mensagem. Chegou o momento. A igreja sob ataque. Atos 4:32 a 5:1-3. Preste muita atenção sobre essa pregação, segunda parte. A igreja recebe o poder do Espírito Santo
e ao mesmo tempo provoca a fúria de Satanás. A igreja ganha o favor de Deus e ao mesmo tempo a oposição do mundo. Três foram as tentativas de paralisar a igreja. Primeira, perseguição, Atos 4. O ataque de fora para dentro. Segunda foi a infiltração, Atos 5, o ataque de dentro para fora. A terceira foi a distração e a perda das prioridades, Atos 6. Os apóstolos enfrentaram estes 3 ataques com oração e intrépido testemunho da palavra de Deus. O texto em apreço nos oferece um profundo contraste entre a atitude de Barnabé e a conduta de Ananias e Safira. Todos eram membros da igreja. Barnabé, Ananias e Safira. Todos venderam uma propriedade, levaram os valores e depositaram aos pés dos apóstolos. A diferença entre eles era a motivação. Barnabé foi inspirado pelo amor. Ananias e Safira pelo egoísmo. Barnabé ofertou para a glória de Deus. Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo. Ananias por Satanás. Testemunho agora altruísta da igreja. A plenitude do Espírito Santo manifesta-se através da unidade espiritual e do amor solidário. A plenitude do Espírito Santo se identifica tanto nos atos quanto nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família, na proclamação ao Evangelho pelo mundo. O fato de Pedro e João terem sido presos, interrogados e ameaçados não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja, pois ela continuava viva com grande poder e multiplicando-se. Vou aqui destacar algumas verdades teológicas. Primeira, o amor traduzido em ação. Atos 4, 32 a 35. Não vou ler esse texto, não. Atos 4, 32 a 35. Crentes, cheios do Espírito Santo, têm um coração aberto, ainda mais o bolso. O amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade, cada um ajudando o outro. Atos 4, 32 a 35. Agora, segunda verdade, a pregação revestida de poder. Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. A igreja pediu poder para anunciar a palavra de Deus com intrepidez, e Deus respondeu à oração, pois os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição de Jesus. Não há pregação eficaz sem poder. O apóstolo Paulo instruiu que a pregação deve ser feita no poder e na demonstração do Espírito Santo. Você sabia? Terceira verdade, o altruísmo exemplificado. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita, natural de Chipre,
como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção. Barnabé era um homem bom, sempre investiu na vida das pessoas, sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Aqui Barnabé abre mão de uma propriedade para assistir os carentes da igreja. Mais tarde Barnabé investe na vida de Saulo, que é Paulo. Depois investe na vida de João Marcos. Sua motivação é ajudar as pessoas e demonstrar a elas o amor de Jesus Cristo. A fé de Barnabé era feita por obras. E eu me pergunto, você consegue ser um Barnabé moderno? Isso é sério. Ouça agora a hipocrisia maligna na igreja. O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes na igreja. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra. A invasão de Satanás no espaço da igreja acontece sempre que qualquer comunhão devota corre perigo. Ao doar, orar, jejuar, muito facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos nos aplausos das pessoas. Essa é a hipocrisia sutil que ameaça permanentemente a nossa vida como igreja. Cuidado, cuidado. Jesus mostra esse perigo. Será que essa hipocrisia, desmascarada por Jesus, o devoto do seu povo, exemplificada com a terrível metáfora dos sepulcaiás, ainda se repete na igreja hoje? Com certeza sim. Concluindo, e preste atenção, até ali tudo tinha sido glorioso, a vida da igreja, mas Satanás estava furioso e amava o estratagema. Como não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro por meio de perseguição, agora Satanás infiltra-se na igreja para atacá-la de dentro para fora, usando a hipocrisia. Como Satanás não pôde destruir o trigo, semeou o joio. O adversário que antes combatia o povo nascente por fora, agora conseguiu infiltrar-se no coração de um dos membros, Ananias e Safira. Alguns estudiosos fazem um apelo entre o pecado de Ananias e Safira e o pecado de Acã, pois em ambas as narrativas uma mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. Ananias e Safira não eram pessoas desclassificadas, eram membros da igreja em Jerusalém, foram batizados, viviam juntos com outros irmãos, cantavam e oravam, falavam a mesma língua da fé. Externamente eram crentes maravilhosos. O exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou. Tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas tentaram jeitosamente o meio termo. A dádiva de Ananias e Safira não era produzida pelo amor, era amor falso. O casal Ananias e Safira estavam cheios de egoísmo, cheios de Satanás. Buscavam louvores dos homens e reconhecimento da parte dos homens. O casal Safira
e Ananias estavam mancomunados na mentira. Queriam glórias pessoais, eram hipócritas e falsos filantropos. A hipocrisia é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos espirituais, do que na realidade não somos. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça, mas ele descobriu que Deus é santo. Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou-se seu coração repulsivo, feio, horrendo. O verbo reteve é idêntico àquele que se empregou para escrever a ação de Acã, reter parte do depósito de Jericó, que deviam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos. Irmãos e irmãs, que nós, como igreja, possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, em realidade mística aqui, o corpo de Cristo Jesus, em todos os níveis e sentidos espirituais, para a glória de Deus. Conseguem fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo em Cristo Jesus? Espero que sim. E Jesus os abençoe nesse sentido. Aqui agora, até a próxima pregação, no domingo, Deus permitir, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.